Bom dia, doutor Pedro. No ano passado, aliás, esse ano, eu fiz uma entrevista com o senhor para o nosso site, o site do Tavinho, e o senhor, naquela época, estava chovendo bastante e o senhor já previa que não ia acontecer inverno. Em 2016 não iria haver inverno. Então eu pergunto, 2017 vai ter inverno? Olha, eu não posso afirmar nada, apenas eu... Bom dia, aliás, bom dia a todos os internautas do site do Tavinho, esse conceituado site da Paraíba, que a gente está vendo que é um dos mais acessados do estado da Paraíba. Pronto, Tavinho. Eu não posso dar uma resposta para a sua pergunta, porque isso depende muito das previsões meteorológicas dos institutos de meteorologia do Brasil, até do mundo. A própria NASA tem modelagem dos invernos em todos os países, e principalmente para o Brasil e para o Nordeste, que é uma região, o Nordeste do Brasil é uma região problemática, que tem um ciclo de seca grande, principalmente agora, depois de 2012 até 2016, pelo visto, foi uma das maiores secas da história do Brasil, de questão de acompanhamento da climatologia nossa. Mas, a semana passada, o CPTEC e o INPE publicaram em conferência as previsões para os 3 meses subsequentes, ou seja, dezembro de 2016 e janeiro e fevereiro de 2017. Infelizmente, essas previsões para o Nordeste deu abaixo da média, ou seja, em dezembro de 2016, janeiro e fevereiro de 2017, segundo as previsões CPTEC e INPE, para o Nordeste são chuvas abaixo da média. Agora tem o seguinte, que eu sempre estou comentando e fazendo referência, que a gente está entrando, felizmente, num ano 2016-2017, agora final do ano de 2017, num ano de Laninha. O Laninha favorece a chuva para o Nordeste do Brasil. Entretanto, o Laninha está perdendo forças, segundo modelagem, e o que provoca mais chuvas aqui no Nordeste é um dipolo do Atlântico, dipolo do Oceano Atlântico tropical. Quando o Atlântico tropical está numa posição, chama-se negativa, ou seja, o Atlântico Norte é frio e o Atlântico Sul, nosso, quente, favorece em dezembro, janeiro e fevereiro a vir ocorrência do fenômeno conhecido por vórtice ciclônico. Ou seja, tem a evaporação no nosso Atlântico devido ao calor da superfície do mar, favorece a evaporação, em contrapartida o litoral do Atlântico Norte está frio, favorece a troposfera ficar fria e os vapores que evaporam do nosso Atlântico Sul condensa, formando o vórtice ciclônico, como ocorreu em 2004, que foi um verdadeiro dilúvio, que favoreceu o enchimento de todos os mananciais do Nordeste, porque a gente vinha de um El Niño intenso, que foi 99, 98, entramos no século 2000, no século 21, com as previsões de ter uma década de seca. No entanto, 2004 pegou todo mundo de surpresa, uma surpresa agradável que encheu todos os mananciais. Para o inverno de 2017 acontecer isso, é preciso que o dipolo do Atlântico tropical, o Atlântico Sul nosso, esteja quente e o Atlântico Norte frio, para haver condensação e intensidade de chuva. Vamos torcer que realmente isso aconteça para favorecer os mananciais do Nordeste, porque estão entrando todos, inclusive o Castanhão, o Oroz, Curé-Mandá está no volume morto, mas d'água está para entrar também no volume morto. Então vamos realmente até rezar para ver que isso aconteça, para tirarmos esse estado de coisa, de crise, de abastecimento até humano e animal, que realmente a gente está sofrendo com isso. Não, objetivamente, eu queria que o senhor dissesse em poucas palavras,
O senhor falou assim, mais de forma científica. Eu gostaria de saber, em poucas palavras, para o pessoal que entende menos do assunto, a possibilidade é de que não haverá inverno em 2017 ou haverá? Sim ou não? Seria mais ou menos Eu não isso, posso, eu né? repito, eu não posso afirmar nada disso, se sim ou não, porque as previsões mesmo para o Nordeste acontecem geralmente no final de dezembro esse mês, e acontece aqui na Paraíba. O CPTEC, IPE, INIMET faz periodicamente no final do ano, entre o dia 20 e o dia 25, aqui na ESA. Antigamente fazia na ESA aqui em João Pessoa, que era lá na ESA, na Epitácio Pessoa, mas hoje, no entanto, a ESA está aqui no DR e não tem espaço, um auditório suficiente para comportar essa audiência. E fazem em Campina Grande, lá no FCG, entre o dia 20 e o dia 25. Aí sim, com essas previsões para o trimestre subsequente, ou seja, janeiro, fevereiro e março de 2017, em cima dessa modelagem, dessas previsões, que a gente vai ter uma realidade das previsões. Aí eu não faço previsão, apenas eu interpreto as previsões dos institutos de meteorologia e faço minha analogia dentro dessas previsões. Eu gostaria apenas de esclarecer o seguinte, é que os prefeitos que estão entrando agora, eles tenham cuidado, porque eu tenho visto muita euforia com relação à entrada desses gestores e muita esperança do povo, como se o sertão fosse ou passasse a ser a Suíça brasileira. Na verdade, os gestores têm que ter cuidado e esclarecer ao povo de que 2017 será um ano de crise financeira, crise política e crise hídrica. Isso é o que as previsões dizem com relação à crise hídrica. Então, a euforia é muito grande e a esperança do povo é muito grande, principalmente aqueles que foram eleitos pela primeira vez. Então, ou se tem cuidado com isso, ou do contrário vai ser uma decepção muito grande, porque jamais o sertão será a Suíça brasileira. Quer dizer, o sertão não poderá ser diferente do resto do país. Se vai haver crise, que já está prevista, e nós sabemos que já está havendo crise política, crise financeira e crise hídrica, por que pensar que nós vamos viver um mar de rosa? Então vamos conscientizar o povo de que o gestor vai ter que rebolar, que trabalhar muito para que no futuro não passe por problemas maiores de rejeição com relação ao assunto. Concorda? Concordo, sim, plenamente. Você fez uma explanação, uma sinopse que retrata a realidade nossa, da política do sertão paraibano, do Nordeste de modo geral. Infelizmente, os nossos políticos, eles não vê a realidade que a gente está passando. Se empolga com a vitória e acha que está resolvido, que vai ser o salvador da pátria. Na realidade, dos fatores que determinam toda uma economia socioeconômica de um estado, de um município, de um país. E o fator determinante é o clima. Infelizmente, ainda os governantes, até o poder da imprensa, que é o quarto poder de formação de opinião, eu acho que pega com isso. Porque fica focalizando só a questão política, partidária, não vê a política pública, que é a necessidade de traçar planos para justamente de sustentabilidade, para a gente sair dessa crise econômica e social, que o meio ambiente está sendo afetado pelas ações antrópicas do homem, e o homem acha que é o salvador da pátria, fica empolgado com a sua eleição e não vê a realidade. Pois é, gente. Vamos fazer o seguinte,
vamos ter cautela, não vamos esperar dos novos gestores milagre, que não vai acontecer. Vamos esperar que eles façam uma boa gestão, mas nunca que você tenha uma expectativa, nós tenhamos uma expectativa de que nossa região, principalmente o sertão, será bem melhor do que os anteriores. Eu repito, nós temos 3 crises para enfrentar no próximo ano, que é 2017, que é a crise política, que vai continuar, a crise financeira, que vai continuar. Deus queira que não aconteça a crise hídrica, que é a seca, mas que também pretende continuar. Doutor Pedro, muito obrigado por participar dessa entrevista. E esperamos mais vezes aqui. Agradeço a você por essa oportunidade, para a gente esclarecer a opinião pública, até os políticos, que melhore as suas governanças no sentido de dar prioridade às questões ambientais. E eu já aproveito o ensejo e peço aos governantes, tanto o federal como o do estado, cada estado, e principalmente os municipais, que é a célula da pátria, são os municípios, da nação, que conscientize desde o setor da educação, do ensino fundamental, conscientizando os nossos jovens, alertando para essas questões ambientais, para a gente ter no futuro próximo um país que realmente seja habitado. Porque a gente que estão degradando o meio ambiente, a gente vai, o planeta Terra vai chegar a perecer, e o nosso habitat é o planeta. Se a gente está degradando, a gente está destruindo nossa terra, o nosso habitat, ou seja, a nossa casa de moradia. Então, a gente é final de tudo, porque a gente, como diz alguns cientistas, o ditado popular, se você não tem onde morar, realmente fica difícil. Então, vamos preservar o meio ambiente para termos sustentabilidade e termos nossa vida preservada. Muito obrigado.